Venha viver no Brasil, país tão rico que as ferramentas agrícolas são feitas de ouro maciço e os agricultores vivem em castelos. Você acha que essa frase é muito fora da realidade? Pois é, eu também. Mas essa era a propaganda feita na Europa na segunda metade do século XIX. Era com essas e outras promessas pra lá de mentirosas que os agentes de imigração tentavam e conseguiam convencer os italianos e os alemães a imigrarem para a terra dos sonhos, a América. Quer saber o que aconteceu quando eles descobriram a farsa? Vem comigo até o final que eu te conto tudo. Na segunda metade do século XIX, o Brasil perderia um dos grandes motores da sua economia, o trabalho escravo. Será? E se eu te disser que a escravidão não parou depois da Lei Áurea? O fato é que os negros ganharam a tão sonhada e merecida liberdade. E já não era sem tempo, o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. Mas a demanda crescente de mão de obra não podia ser menosprezada e até ameaçava a soberania do nosso país. O cenário era o seguinte: tínhamos um país enorme e faltava gente, tanto para trabalhar nas fazendas de café, quanto para colonizar o vazio demográfico nos 3 estados do sul. Ao mesmo tempo, e por vários motivos, a Itália vivia um período muito conturbado, principalmente no norte. Era uma crise econômica, política e social terrível, que forçava os italianos a procurarem alternativas melhores em outros lugares. A situação era tão difícil que os pobres lavradores, flagelados pela pelagra, uma doença causada pela subnutrição, eram incapazes de sustentar e alimentar as suas famílias. Mas quais eram esses vários motivos, professor Silvano? Partidos revolucionários que espalhavam o terror por toda a península, mudança do sistema feudal para o capitalismo, revolução industrial que tornou a mão de obra artesanal dos italianos cara e pouco produtiva em comparação aos países onde a industrialização estava mais adiantada. A Itália mergulhou de cabeça nesse processo de industrialização também e abriu as portas para o comércio internacional, que ganhava força graças ao barateamento dos custos de transporte, motivado pelos investimentos em ferrovias e na navegação a vapor. Outro fator importante e pouco lembrado era o clima. O frio intenso tornava o trabalho na lavoura extremamente difícil e de pouco retorno, pouca produção. A agricultura, ainda rudimentar, somada à enorme dificuldade em adquirir terras, era outro motivo. A maioria dos agricultores trabalhava na terra dos senhores feudais. Altas taxas de impostos, uma grande fatia de tudo o que eles produziam, que já nem era muita coisa, ficava para os senhores feudais. Outra boa parte ia para o governo e o que sobrava mal dava para eles sobreviverem. E se tudo isso já não fosse o bastante, teve o processo de unificação da Itália, que foi difícil, repleto de batalhas sangrentas e durou várias décadas. Uma dessas guerras foi a Deutsche Krieg, onde de um lado estava o Império Austríaco e do outro o Reino da Prússia e a Itália. A batalha durou pouco mais de 2 meses e o Império Austríaco foi derrotado. Até aquele momento, lá em 1866, boa parte do norte da Península Itálica fazia parte do território austríaco. A partir daquela guerra, com a vitória ítalo-prussiana, o Vêneto e a região do Friuli foram anexados à Itália. Até o famoso Giuseppe Garibaldi esteve envolvido nessa batalha, bem como em várias outras lutas no processo de unificação. E não sei se você sabe, mas Giuseppe era casado com uma brasileira, Anita Garibaldi. Inclusive, ela é conhecida como a heroína de 2 mundos, e existem várias estátuas dela na Itália, bem como praças e ruas com o seu nome. Enfim, motivo não faltava para que os italianos procurassem uma alternativa de sobrevivência em outro lugar. Agora imagine se você estivesse nessa situação extrema e alguém te dissesse que havia um país onde os agricultores eram tão ricos que tinham o seu próprio castelo. Um lugar onde tinha tanto ouro que as ferramentas agrícolas eram feitas desse metal precioso. Um lugar tão especial que tudo que se plantava florescia em abundância. E tem mais, eles precisam de pessoas para trabalharem lá. E tem tantas terras férteis à disposição que o governo está dando lotes de vários hectares aos interessados. Os seus olhos iriam brilhar, não iriam? Pois é, o deles também brilharam. Enfim, havia esperança, uma luz no fim do túnel. Os que divulgavam essa boa nova eram pagos para isso. O governo brasileiro fez um acordo com o governo italiano
e empresas de imigração surgiram com o intuito de levar milhares de italianos para o Brasil. Essas empresas tinham centenas de agentes espalhados por vários lugares, divulgando de forma bem exagerada as vantagens de se viver na América. Assim começou o maior fluxo migratório da Itália, que teve o seu auge nas décadas entre 1870 e 1920. Durante esses 50 anos, cerca de 15 milhões de italianos migraram para vários países, como os Estados Unidos, Brasil, Argentina, Alemanha, França, Suíça, entre outros. Até 1980, quando finalmente a Itália vivia o seu boom econômico iniciado lá em 1958, aproximadamente 30 milhões de italianos haviam saído do país. É curioso e importante destacar que depois de tantas décadas de dificuldades e culminando em um país destruído na Segunda Guerra Mundial, a Itália deu a volta por cima e durante o seu boom econômico no final dos anos 60, o PIB cresceu em média 5,8% ao ano durante 4 anos seguidos e 5% ao ano até 1973. Na época, só o Japão tinha taxas de crescimento maior do que a Itália. Mas professor, e o que aconteceu com os imigrantes no Brasil? Bom, ao chegarem na Terra Prometida, eles eram divididos em 2 grupos. Uns ficavam no Sudeste para trabalharem principalmente nas lavouras de café, produto brasileiro mais vendido no mundo. E outros eram levados para o Sul, onde deveriam povoar o vazio demográfico existente. Em ambos os casos, eles não encontraram nada do que havia sido prometido. Nas lavouras de café, eles viviam em condições precárias e acabaram se tornando escravos brancos, pois o que ganhavam por seu trabalho quase sempre não era suficiente para pagar as altas despesas que tinham com os próprios donos das fazendas. Lembra do que eu falei no início, que a escravidão, de certa forma, não tinha acabado totalmente, mesmo com a Lei Áurea entrando em vigor? Pois é, isso fez com que muitos italianos fossem viver nas cidades para trabalhar como marceneiros, ferreiros, alfaiates, padeiros e comerciantes. Esse movimento acabou favorecendo o crescimento da indústria, do comércio e da infraestrutura de várias cidades. Vejamos o exemplo interessante da cidade de Ribeirão Preto. A população, que era de apenas 10.420 pessoas, passou para 52.929 em apenas 16 anos, até 1902. Desse total, 83,7% eram italianos. E o curioso é que até hoje, dentro do estado de São Paulo, Ribeirão Preto é a cidade que mais atrai imigrantes de outras cidades brasileiras. Os engenhosos e destemidos italianos transformaram o que antes era uma simples vila agrícola em uma grande e bela cidade. Enquanto isso, nos 3 estados do sul, nem fazenda de café ou o mínimo de estrutura os imigrantes encontraram. Depois de quase 40 dias de viagem de navio a vapor pelo mar, eles chegaram nos locais chamados colônias, onde o governo havia providenciado a medição das terras e as dividiu em lotes onde as famílias deveriam se instalar. E nada mais. Não tinha estrada, nem ferrovia, não tinha casas, nem plantações, só mata virgem. Eles tiveram a tarefa de começar tudo do zero e nos primeiros dias até dormiram a um relento. Olha esse trechinho da música America America, escrita pelo imigrante italiano Angelo Giusti, lá no Rio Grande do Sul. Abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. Dormimos no chão nu, descansamos como os animais. Abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie andiamo a riposare. America, America, America. Não sei se você acredita em viagem no tempo, mas o que esses italianos fizeram foi o mesmo que voltar 500 anos no passado. Saíram da Europa, onde a industrialização estava dando passos largos desde o século anterior, e caíram no Jardim do Éden, que nem pé de maçã tinha, muito menos as prometidas ferramentas de ouro maciço e o castelo. Além disso, descobriram que nada era de presente. As terras, a viagem e até a péssima comida que receberam no navio deveria ser paga em um prazo de 5 anos, com juros de 6% ao ano.
As primeiras colônias no sul do Brasil foram a Nova Itália, onde hoje é o município de São João Batista, em Santa Catarina, que recebeu 132 colonos do Reino da Sardenha lá no ano de 1836. A colônia Alexandra, onde hoje é Paranaguá, fundada em 1870. E a colônia Dona Isabel, onde fica hoje Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, fundada lá em 1874. Tendo nas mãos algumas poucas ferramentas e no coração muita fé e o desejo de uma vida melhor, eles começaram a abrir clareiras na mata e a plantar as sementes de uva que haviam trazido da Itália. Construíram igrejas e casas usando apenas serras manuais e a força dos seus músculos. Colocaram em prática o conhecimento do velho mundo e a grande engenhosidade italiana, abrindo estradas, erguendo rodas d'água, construindo serrarias, engenhos de farinha e ferrarias. Aplicaram novos conhecimentos na agricultura e na pecuária, produzindo muito vinho, queijo, milho, salame, arroz e trigo. Enfim, como as colônias eram em locais muito isolados, eles precisavam produzir tudo o que precisavam, até roupas e seus próprios móveis. Tanto no Sudeste quanto no Sul, a influência e a contribuição dos italianos foram gigantescas. Na culinária, na indústria, na cultura, na arquitetura, no comércio e na agricultura, os imigrantes nos deixaram um gigantesco legado. É realmente emocionante quando mergulhamos nos detalhes da vida daqueles que vieram antes de nós, especialmente quando somos descendentes de italianos. Ao conhecermos as histórias, os desafios e as conquistas dos imigrantes italianos que ajudaram a construir o Brasil que conhecemos hoje, somos preenchidos com um sentimento de gratidão e de admiração. Suas histórias são um lembrete da coragem, da determinação e do amor que eles trouxeram para o novo mundo. Eu quero muito saber o que você achou desse vídeo. Comente o que mais te chamou a atenção. Deixa também o like para valorizar o nosso trabalho e se inscreva aqui no canal. Tem aula de italiano gratuita toda terça e toda quinta-feira. Aliás, eu convido você que é apaixonado pela Itália, pela sua história e pela sua cultura, a embarcar em uma aventura comigo. Aprender italiano. Aprender a língua dos nossos antepassados é uma oportunidade única de mergulhar em uma rica herança cultural e se conectar às nossas raízes. Encarar o novo é um ato de coragem, assim como fizeram os imigrantes italianos lá atrás. Começar algo novo nos desafia e nos faz reconhecer o nosso verdadeiro potencial. Arrivederci, ci vediamo.